Eu seria o babaca se eu tirasse minha irmã do armário, contando a verdade para os meus pais, só para eles não odiarem minha noiva? Eu, 27M, moro com minha noiva, 27F, N, e recentemente minha irmã, Mia, veio morar conosco. Mia nunca me disse que era lésbica, mas eu sempre meio que soube. De qualquer forma, meus pais pediram se Mia podia se mudar para nossa casa porque ela não podia ver os amigos, eles são do grupo de risco. Eu concordei e Mia tem morado conosco desde então. Comecei a notar mudanças no comportamento dela com relação a N. Mia sempre foi tímida com seu corpo e, no máximo, usaria um short até o joelho num dia muito quente, mesmo em família. Agora ela basicamente vive de top esportivo e shorts curtos. Foi estranho, mas como não moro com meus pais há 6 anos, pensei que talvez ela tivesse mudado seus hábitos em casa nesse tempo. Ignorei, achando que era um aumento de autoestima, e fiquei orgulhoso dela. Depois, ela ficou especialmente próxima de N. Achei que era só admiração, mas começou a ficar muito estranho. Ela estava cada vez mais grudada na N, e não era como se ela estivesse interrompendo momentos românticos nossos, mas sim como se estivesse tentando evitar que esses momentos acontecessem, tentando levar N para outro lugar. Ela também saía do cômodo ou parecia triste quando nos beijávamos. Tive a impressão de que ela estava apaixonada por N. Confrontei Mia sobre isso e disse que tudo bem se ela tivesse uma queda, mas que estava passando dos limites. Ela negou. Agora, minha irmã sabe que eu sei que ela é lésbica porque, há alguns anos, eu mandei uma daquelas mensagens do tipo se tal amiga fosse mais que uma amiga. Ela negou que eram mais que amigas, eu disse que sempre estaria lá para apoiá-la e seguir em frente. As coisas paravam por um tempo e depois voltavam, tínhamos essa mesma conversa, e o ciclo se repetia. N percebeu que Mia provavelmente tinha uma queda por ela e ficou desconfortável com toda a situação. Algumas semanas atrás, N meio que colocou Mia na zona da amizade e tudo piorou. Mia começou a flertar abertamente com N a ponto de N nem querer mais ficar em casa. Não podíamos fazer nada romântico em casa porque Mia podia ver e começar a chorar alto no quarto. Mia ficou muito fria comigo e vivia sendo grosseira comigo por qualquer motivo bobo. Tive o suficiente quando ela fez café da manhã para ela e N usando os ingredientes que eu tinha comprado especificamente para mim. N saiu chorando. Chamei Mia de lado e disse que ela precisava parar imediatamente ou eu a colocaria para fora. Ela agiu como se não soubesse do que eu estava falando de novo, então agora eu decidi que ela vai embora. O único problema são meus pais, não posso simplesmente expulsar minha irmã mais nova sem contar o motivo. Se eu contar a verdade, minha irmã será tirada do armário. Mas se eu contar uma meia-verdade, como ela deixou minha noiva desconfortável, eles vão odiar a N, porque eu não conseguiria explicar exatamente o que Mia fez sem expô-la. Minha irmã merece a chance de sair do armário por conta própria, e isso aqui não seria algo acidental. Mas será que ser tirada do armário é uma consequência das ações dela ou eu seria o babaca? Edit. Só para esclarecer por que não posso simplesmente dizer que a convivência não estava dando certo, como disse no começo, meus pais são do grupo de risco, então ela não pode ver os amigos. Se eu disser que não está dando certo, eles vão me mandar aguentar até o semestre letivo começar. Se eu me recusar, serei o idiota sem coração que não quer deixar a irmã ter uma vida social. Segundo, eu também acho que eles nem acreditariam em mim, porque nunca tive problemas com minha irmã, então eles iam presumir que estou inventando para proteger a N. Comentários relevantes. Você seria o babaca se expusesse a Mia. Você pode, de fato, expulsar sua irmã sem contar aos seus pais o motivo. Mantenha uma explicação simples, como em a convivência não estava funcionando, sintam-se à vontade para perguntar a Mia se ela quiser compartilhar o motivo. Sendo bem honesta, eu realmente gostaria de saber o que você quer dizer com flertar abertamente e chorar copiosamente ao ver vocês sendo românticos, porque toda essa história soa estranha, e é bem esquisito que você basicamente esteja pressionando sua irmã há anos para admitir que é lésbica. Dizer que a convivência não estava funcionando também não seria uma resposta aceitável. Sempre me dei bem morando com minha irmã, então eles assumiriam que foi minha noiva quem não gostou de morar com ela. Mesmo que eu insistisse que fui eu, ainda assim seria o babaca sem coração que impediu a irmã de ter uma vida social. Você pode se recusar a continuar a conversa se eles não aceitarem sua resposta. Se seus pais são tão insistentes e irracionais assim, é improvável que expor sua irmã vá fazer algum bem. Quer dizer, nesse caso eu seria odiado. Em qualquer outro momento, eu teria tomado essa bala pela minha irmã, mas com base no jeito que ela está agindo, não estou disposto a ter meus pais com raiva de mim por causa dela. Mas mesmo assim, você pode simplesmente dizer que ela chora o tempo todo e que não conseguimos lidar com ela ou algo assim. Você não precisa levar isso tão longe quanto está levando. Existem 1 milhão de maneiras de dizer que não dá pra morar com ela sem que seja. Não dá pra morar com ela porque ela é lésbica e aparentemente tem uma queda pela minha noiva e não quer admitir. Acredite, eu realmente estou tentando encontrar uma forma de não expor ela e ao mesmo tempo não ser odiado pelos meus pais, ou pior, fazer com que eles odeiem minha noiva.
Se eu disser que ela chora o tempo todo, eles vão assumir que eu estou fazendo algo com ela, porque ela nunca chorava com eles. Dizer que não conseguimos lidar também não cola, porque ela tem 21 anos, não tem educação envolvida. Claro que eu poderia mentir e dizer que ela fez outra coisa, mas aí ela contaria para os meus pais que é mentira, e eu seria odiado ou teria que acabar expondo ela. Tente encontrar outra maneira de explicar isso. Sinceramente parece que você quer contar só para fazer isso, porque continua voltando ao assunto nas suas respostas. Só porque você não teve problema com ela quando moravam na casa dos seus pais ou seja lá o que for, não significa que isso não possa mudar agora que vocês são adultos vivendo suas próprias vidas. Pequenos hábitos e atitudes somam. Tipo ela aparentemente tentando sabotar seus momentos românticos, você poderia dizer que não estão tendo a privacidade ou o espaço pessoal que precisam com ela morando lá, e talvez ela esteja confusa sobre como se sente. Talvez ela saiba que gosta de meninas, mas não tenha certeza do que isso significa para ela. Isso só acrescenta ao comportamento estranho, e esse comportamento estranho e aparentemente instável é o motivo de você não querer ela lá. Ela é muito emocional e eu não sei porquê e a gente não consegue lidar com isso, tá? E outro motivo. Sua justificativa não precisa ser nem de longe próxima de ela é lésbica. Você está muito preocupado com seus pais te odiarem, mas não mencionou, pelo que eu vi, o quanto sua irmã seria afetada se você dissesse aos seus pais que não dá pra morar com ela por causa das ações lésbicas loucas dela. Eu não quero contar para eles, desculpa se pareceu isso. No entanto, se for escolher entre contar e ser odiado pelos meus pais, prefiro contar. Em qualquer outro momento, eu teria tomado essa bala pela minha irmã, mas agora nem sei se ainda vejo como minha irmã. Acho que a sugestão do espaço pessoal é boa, mas minha irmã negaria isso e isso abriria uma enorme caixa de drama. Dizer que ela é muito emocional também não funcionaria com eles, porque teria que haver algum motivo para ela estar tão emocional. O que levaria de novo à ideia de que eu estou fazendo algo para ela chorar o tempo todo. Meus pais exageram e são super pessimistas, e é justamente por isso que ela teve que vir para cá. Minha irmã não seria muito afetada se eu contasse para eles, além de ter que lidar com eles sendo excessivamente insistentes. Meus pais não são homofóbicos e são muito apoiadores, mas ficariam surpresos. Minha irmã é um pouco tímida, então acho que ela ficaria desconfortável com esse apoio exagerado deles. Atualização, 18 de setembro de 2020. Como alguns de vocês pediram uma atualização, embora o resultado não tenha sido mais feliz. Recebi muitos comentários dizendo que eu não seria o babaca por expulsar minha irmã, mas que seria o babaca por expô-la. Aceitei isso naquele momento e planejava conversar com meus pais sem expor minha irmã, sendo especialmente vago. Então, para minha surpresa, surgiram vários comentários dizendo que eu não seria o babaca em ambos os casos, porque o comportamento da minha irmã foi um crime e precisava ser resolvido imediatamente. Decidi então conversar com Anne, que afinal era vítima, e perguntei o que ela queria fazer. Com exceção de que não havia debate sobre minha irmã sair de casa. Ela disse que queria contar para meus pais o que aconteceu porque eles mereciam saber. Não poderia concordar mais, não porque, como alguns sugeriram, eu quisesse expor minha irmã por vingança, mas porque acho que parte da culpa é deles. Crescendo, eu sempre fui a criança inteligente e ela sempre a criança social. Meus pais davam prioridade à minha educação em detrimento das atividades dela. Ela não podia convidar amigos para casa porque eu estava estudando. Se ela fosse convidada para a festa de um amigo e eu tivesse aula particular na mesma hora, ela teria que ir andando até a casa do amigo, chegar atrasada ou nem ir. Em algum momento, eles perceberam como isso a afetava e simplesmente deixaram ela fazer o que queria. Quando eu precisava de silêncio para estudar, eles me mandavam para a casa do meu tio, isso eu não me importava. Meus pais deixavam ela fazer o que queria, mas ainda assim me davam mais atenção. Então sim, como alguns de vocês sugeriram, minha irmã definitivamente precisa de terapia. Então, conversamos com meus pais depois de expulsá-la, contamos o que a Mia fez e acho que meu pai acreditou, mas minha mãe não. Essa parte agora é só o que meus pais me contaram. Eles foram falar com minha irmã e, para minha surpresa, ela confessou tudo. Admitiu que o que fez estava errado, mas que simplesmente não conseguia se controlar e estava com muita raiva porque eu recebia toda a atenção o tempo todo. Eu tinha todas as coisas boas, ela não. Bem, isso acabou numa discussão e eles a expulsaram. Ela foi expulsa da casa deles, mas mudaram ela para a casa da minha tia. Deram um ultimato, ou ela ia para a terapia, ou não teria mais suporte financeiro deles. Com a condição de que, se ela não começasse a terapia nos próximos 5 anos, eles não pagariam mais as sessões. Acho que deveriam pagar de qualquer forma, mas é dinheiro deles, então não é meu lugar opinar. Não tive notícias da minha irmã, ela mandou mensagem para Anne pedindo desculpas e querendo se encontrar, mas não me procurou. Provavelmente nem responderia se ela fizesse. Também vou procurar terapia, mesmo que esteja com raiva dela e não queira mais vê-la, sinto que a perdi. Sim, Mia foi exposta no final, mas acho que, considerando tudo, esse é o melhor desfecho para ela também. Obrigado por todas as respostas. Comentários relevantes.
Tenho a impressão que você passou rápido demais sobre o fato de ter expulsado ela de casa. Como isso aconteceu? Acho que o fato dela ter mandado mensagem para Anne e pedido para se encontrar com ela, sem te incluir, é uma grande violação de limites, especialmente porque sua noiva estava sendo assediada por ela, e ela não aprendeu a lição. Você não é o babaca. Ela não quis ir, gritou que isso era injusto e que não merecia isso. Depois virou para Anne e perguntou o que ela queria. Anne disse que queria que ela fosse embora, e ela saiu silenciosamente. Só para esclarecer, seus pais querem que ela faça terapia pelo comportamento dela, não pela sexualidade? Pelo comportamento dela. Tenho curiosidade, e sou intrometida. Por que seus pais a expulsaram? Ela se recusava a buscar ajuda ou algo assim? Parecia que as coisas estavam indo bem e de repente desmoronaram. Estou preocupada que expulsá-la foi mais uma evidência para ela de rejeição e negação. Ela precisa de ajuda, mas passar a responsabilidade para outra pessoa quando ela literalmente disse "eu sinto que sempre fui a segunda opção", foi rejeitada pela sua paixão, que, de novo, é você. Então outra rejeição, mesmo que obviamente sua esposa seja sua esposa, estamos lidando com uma pessoa machucada aqui, foi expulsa, exposta e despejada novamente. Isso é um peso emocional muito sério que ela está tentando lidar. Sim, são tempos de pandemia e as regras imperam, mas empurrá-la para outro parente parece que vai fazer mais mal do que bem. Meus pais a expulsaram porque ela assediou a Anne, não sei por que a colocaram na casa da minha tia. Acho que querem manter um olho nela para garantir que ela faça terapia e não faça nada drástico. Espero que minha irmã consiga ajuda, mas vou ser honesto, decidi parar de me preocupar com ela. Espero que ela faça terapia, mas o que ela fizer ou não fizer não é mais problema meu, quero focar em ajudar a Anne e a mim mesmo. Anne e eu já bloqueamos minha irmã em tudo e deixei claro para meus pais que, se fizerem algo para restabelecer contato entre minha irmã e eu, não falarei mais com eles.